aqui nesse quadro de Apocalipse, capítulo 7. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. O profeta disse: vento significa guerras. Vento significa guerras. Em outras palavras, não pode ter guerras que destroem toda a terra enquanto estes 144 mil não receberem o selo de Deus, pois o selo te protege de tudo. Você sabia? O selo te protege de qualquer praga. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil assinalados. De Ruben, 12 mil. Gade, 12 mil. Azer, 12 mil. Naftali, 12 mil. Manassés, 12 mil. Simeão, 12 mil. Levi, 12 mil. Issacar, 12 mil. Zebulon, 12 mil. José, 12 mil. E Benjamim, 12 mil. Que Deus abençoe a leitura da palavra, vocês podem se assentar. Amados, nós podemos gastar a noite inteira para ir nas genealogias no Velho Testamento sobre Israel, as tribos de Israel, mas você é leitor da Bíblia, confio eu. E você lendo a Bíblia, você vai descobrir que José e Levi não tinham tribo. Não é verdade? Quando Jacó, porque as tribos vieram dos filhos de Jacó, quando ele teve os seus filhos, ele teve menos Efraim e Manassés, que não é filho de Jacó, para você que talvez não tenha lido sua Bíblia recentemente, Manassés e Efraim não é filho de Jacó, é neto de Jacó, é filho de José. E aí, quando Deus foi estabelecer as tribos que formou o povo de Israel, Deus não pegou e formou uma tribo de José. Deus não disse assim: ó, José, então vai ter uma tribo sua. Não. Deus pegou 2 filhos de José e deu para ele 2 tribos. Quer dizer, Efraim e Manassés representavam José, porque era filho dele. Não é? Então, ele tinha 10 irmãos, José, ele não ficou com a tribo, mas Deus deu uma tribo para cada um de seus 2 filhos, completando as 12 tribos. E o profeta disse assim, falou: olha, esses 10 irmãos de José era tudo carnal. Na mensagem paradoxa, ele disse: eram tudo carnal. E eles, para que tivessem um pouco de espiritualidade, Deus deu para eles 2 filhos de profeta, porque José era um profeta. E aí sim completou o quadro, 12 tribos. Entendem? Mas, o que eu quero chamar a atenção, José não tinha tribo, muito menos Levi, que também era filho de Jacó. A ele não foi dado tribo. Por quê? Porque dele vieram os sacerdotes. E os sacerdotes podiam transitar em cada um dos territórios, e eles recebiam dízimos de todas as demais tribos, que tinham que pagar, a 10ª parte. A palavra dízimo quer dizer 10ª parte. Tinha que pagar tribo para a tribo de Levi. Mas muito interessante, porque quando Deus está terminando o processo de redenção de Israel, representados nos 144 mil judeus, você vai ver que Deus faz uma coisa estranha. Deus não dá o Espírito Santo para a tribo de Efraim, e Deus não dá o Espírito Santo para a tribo de Dan. E isto chamou a atenção do profeta neste livrinho aqui, As 7 Eras da Igreja. Eu vou ler para vocês na página 241, falando de Apocalipse 7. Ele lê Apocalipse 7, e o que nós acabamos de ler, ele disse, notem, Dan e Efraim estão faltando. Agora, juntamente com isto, veja em Daniel 12, verso 1, que se refere a estes 144 mil sendo selados durante o 6º selo.
e o tempo da grande tribulação, ou da angústia para Jacó. E vai ler Daniel 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Certo? Interessante. Mas e o que está escrito no livro ali em Apocalipse 7? Está escrito 12 mil de cada tribo, menos de Dan e Efraim. Amém? Não é verdade? Então, automaticamente você falaria assim, então Dan e Efraim vai ir para outro lugar menos o milênio. Certo? Eles não recebem o Espírito Santo, então eles estão excluídos. Não é isso que faz você pensar? Mas Deus, ele é muito rico com os seus presentes, com suas dádivas. E Deus, ele surpreende a todos pelo tamanho da sua graça e misericórdia. E tudo que Deus faz na Bíblia é para mostrar o tanto, não o tanto que ele é ruim e brabo, o tanto que ele é bom. Deus gosta de mostrar para você que ele é bom, que ele é gracioso, que ele é bondoso, que ele é misericórdia. E é isso que me atraiu em Deus, irmão. Sabe, os muçulmanos gostam de mostrar como que Deus é terrível, como que ele mata, como que ele destrói, como que ele arranca a cabeça do incrédulo. E eles querem conquistar o mundo usando, apontando para um Deus que, na verdade, também faz isso. Ou não faz? Olha lá na Bíblia para você ver se ele não arranca a cabeça, se ele não manda, taca fogo, a terra abre, engole todo mundo vivo. Ele não faz isso? Mas, irmãos, eu não quero um Deus desse para mim. Assim, eu quero um Deus que tem misericórdia de mim, coitado de mim, não é? Com meus pecados, as minhas transgressões, com as minhas falhas, com os meus erros, com as palavras torpes, com os pensamentos tortos, pobre, miserável de mim. E o que atrai a nós na abertura dos selos é a graça de Deus. É isso que sempre atraiu a nós, a graça de Deus, não a desgraça, mas a graça de Deus. Então, aqui nesse quadro dramático, o profeta disse, olha, aquele que se encontrar, está lá em Daniel 12, livrar-se-á, não vai ser perdido não vai ser morto não, viu? Está dizendo que vai ser livrado, a menos que a palavra perdeu o sentido, não é? Todo aquele que se achar escrito no livro. Muito bem. O que aconteceu então? Vocês captaram? Originalmente, nós tínhamos 12 tribos, Dan e Efraim faziam parte dessas 12 tribos. Mas elas estão eliminadas aqui. E sabe por que elas foram eliminadas de receber o batismo do Espírito Santo? É pouca coisa receber o batismo do Espírito Santo? Não é pouca coisa. Por que eles foram eliminados? Porque eles foram idólatras há mais de 2000 anos atrás. E Deus não esqueceu da idolatria deles. E esse negócio vem no genes ali deles, porque foi os pais lá que pecaram. Mas Deus falou, mas vocês são da mesma tribo, então vocês vão pagar do mesmo jeito. Condenação por representação. Se você estiver numa igreja que teu líder é condenado, você vai ser condenado junto com ele. Deus não se brinca com Deus, não. Você vai junto, não é? Você tem que examinar as escrituras, irmão. Você tem que ser um pouco mais inteligente, tem que olhar lá se está mesmo escrito desse jeito mesmo, não é? Para ver se essas coisas são assim e não. Muito bem, aqui na página 241 ele diz isso e logo em seguida ele diz, entretanto, após este período de tribulação, durante o milênio, como visto por Ezequiel em Ezequiel 48, do 1 a 8, e do verso 22 ao 29, vemos estas duas tribos de volta, uma vez mais, na ordem divina. Porém, desde o tempo de Efraim e Dan, quando se entregaram aos ídolos, eles morreram, e aquelas tribos lá não são mais reconhecidas. Agora, eu compreendo que desde a destruição de Jerusalém, todos os registros de todas as tribos se perderam. De maneira que ninguém pode dizer com certeza de que tribo é, porém Deus sabe. Este grande Deus que está trazendo Israel de volta à Palestina, sabe exatamente de que tribo cada verdadeiro israelita é. E de todos os 144 mil agregados, Dan e Efraim estarão faltando entre esses que recebem o Espírito Santo. Aí ele lê, aqui estão as tribos de Israel, em Ezequiel 48.
Em Ezequiel 48, você vai ler, eu não vou gastar tempo aqui, você vai ler quem que aparece lá? Dan e Efraim. Dan e Efraim aparece lá. Depois do período da tribulação, eles aparecem, e não só aparecem, mas aparecem no período do milênio. Aparecem no período do milênio.